Muita gente já viu o filme Taxi Driver, com Robert De Niro, dirigido por Martin Scorsese. É um clássico do cinema americano, um filme polêmico, ambíguo e realista. O que muita gente não sabe é que uma das principais inspirações para a história do filme foram os diários de Arthur Bremer. Só que a realidade, nesse caso, é mais sombria do que a ficção. Arthur era um homem de 21 anos, desiludido e disposto a fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro, fama e fortuna. Até mesmo matar um candidato à presidência. E foi isso que ele tentou fazer, no dia 15 de maio de 1972. George Wallace estava concorrendo à presidência no ano de 1972. Era um candidato no mínimo polêmico. Seu lema, quando governador do Alabama, havia sido segregação agora, segregação amanhã, segregação para sempre. 2 anos antes, em 1970, Wallace disputava o cargo de governador do Alabama. Usou esse anúncio para convencer seus eleitores a votarem nele. Na imagem, uma garota cercada de 6 garotos negros. Acorde, Alabama, os negros querem tomar o Alabama. O ex-presidente Jimmy Carter se referiu a essa campanha como uma das campanhas mais racistas da história política do sul dos Estados Unidos. Martin Luther King havia chamado Wallace de o racista mais perigoso da América. No entanto, ele tinha um eleitorado cativo, o que lhe deu força para entrar na disputa para a presidência. Wallace havia começado a campanha em janeiro. Estava disputando pelo Partido Democrata com Richard Nixon, que disputava pelo Partido Republicano. No dia 15 de maio, Wallace foi para um shopping em Laurel, Maryland, fazer um comício. Um outro homem de 21 anos, Arthur Bremer, já havia seguido Wallace em pelo menos outras 2 cidades, Wheaton, em Maryland, e Kalamazoo, em Michigan, e também estava em Laurel. Wallace tinha números altos nas pesquisas de opinião e tinha chances reais de ganhar a corrida presidencial. No entanto, depois de fazer o comício, enquanto apertava a mão de seus correligionários, o jovem Arthur Bremer deu 5 tiros em George Wallace. Wallace sobreviveu, mas a bala atingiu sua espinha e ele ficou paralisado da cintura para baixo pelo resto da vida. As pessoas pensaram que Arthur havia atirado em Wallace pelas suas opiniões políticas. No entanto, Arthur tinha outras coisas em mente. Agentes do FBI acharam um diário no porta-malas do carro de Arthur e usaram isso como evidência contra ele no julgamento. Uma parte de 113 páginas do diário foi publicada, o que tornou mais fácil saber as razões pelas quais Arthur se arriscou tanto em um atentado contra os possíveis futuros presidentes dos Estados Unidos. E eu falo futuros presidentes porque o primeiro alvo de Arthur nem foi George Wallace, foi Richard Nixon. E ele não tentou uma vez, foram 6 vezes. Ele passou por mim 6 vezes e ainda está vivo, escreveu em seu diário. Em outro momento, outro fracasso maldito. Estou cansado de escrever sobre meus fracassos. Estou viajando como um mendigo e nada aconteceu. Por 10 semanas, Arthur elaborou um plano e registrou todas suas impressões no diário. Planejava vendê-lo para a revista Time por $100 mil. Seus esforços o levaram para Ottawa, no Canadá, onde Nixon foi para encontrar o primeiro-ministro canadense. No entanto, Arthur não conseguiu chegar perto o suficiente para atirar com algum grau de precisão. Chegou à conclusão de que para matar Nixon, precisava ter a chance de chegar perto dele. Outras possibilidades apareceram, mas Arthur não foi capaz de aproveitá-las. O problema é que nessa época, havia muitos protestos contra a guerra do Vietnã, e como Nixon era muito visado, tinha um esquema de segurança mais forte do que a maioria dos candidatos, levando Arthur a amaldiçoar os manifestantes por terem atrapalhado indiretamente o seu atentado. Inclusive, antes de decidir matar George Wallace, Arthur pensou em matar outro candidato, George McGovern. A verdade, segundo os investigadores, é que Arthur queria se tornar uma celebridade, queria que o seu nome se tornasse conhecido, e para isso, qualquer candidato que não tivesse um forte esquema de segurança seria seu alvo preferencial. Uma pausa para você dar o seu like e se inscrever no canal. Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes que o vídeo termine, senão vai esquecer.
Arthur era filho de um caminhoneiro, morador de Milwaukee, quarto filho de uma família considerada disfuncional segundo testemunhas entrevistadas pela polícia. Depois de ter acabado o ensino médio, começou a trabalhar como faxineiro e ajudante de garçom. Arthur não tinha muitos amigos. O único que tinha, Thomas Newman, se matou em frente da irmã em 1971, enquanto jogava a roleta russa com o seu revólver. Arthur tinha uma personalidade peculiar. Vou dar essa situação como exemplo. Arthur fez uma reclamação no lugar onde trabalhava, o Clube Atlético de Milwaukee, de que estaria sofrendo discriminação, já que seu horário de trabalho havia sido diminuído. Só que isso foi investigado e descobriu-se que Arthur tinha certas idiosincrasias, como assoviar e marchar no ritmo da música que tocava no salão de jantar, incomodando as pessoas e outros funcionários. Ou seja, pequenas coisas no seu comportamento faziam as outras pessoas acharem-no meio estranho. O próprio supervisor que fez a investigação chegou à conclusão de que não houve discriminação e que, apesar de consciencioso do seu trabalho, Arthur tinha tendência à paranoia, não se comunicava com a família, não tinha amigos e que provavelmente seria melhor se ele procurasse ajuda terapêutica. Em outubro de 1971, Arthur saiu de casa e foi morar sozinho. Ao mesmo tempo, comprou um revólver, um .38 de 5 balas por $80. No mês seguinte, ele estava em seu carro, em uma zona onde era proibido estacionar, nos subúrbios de Milwaukee, quando um policial se aproximou e o questionou sobre as 2 caixas de munição que haviam no seu banco de passageiro. Em seguida, o policial descobriu que ele carregava um .38. Ele foi levado para o tribunal, mas como não era reincidente, o juiz apenas o multou em $38,50 e confiscou sua arma. Entre novembro e dezembro, Arthur encontrou uma garota chamada Joan Penrich. No entanto, em janeiro, ela perdeu o interesse de encontrá-lo. Ele me checava o tempo todo. Ele ficava me perguntando o que eu queria dizer toda vez que eu dizia alguma coisa. Então ele me perguntava o porquê de eu nunca questioná-lo sobre nada. Ele era estranho. Quando ele continuou a ligar para ela, Joan foi morar com a mãe. Entre 12 e 13 de janeiro, a própria mãe de Joan disse para Arthur que ela não queria mais vê-lo. No mesmo dia, Arthur comprou uma nova .38, igual a que foi confiscada pela polícia. Depois comprou uma 9mm, pediu demissão dos lugares onde trabalhava e partiu, em busca de fama e fortuna, matando uma celebridade. Paul Schrader usou outras fontes além do diário de Arthur para escrever o roteiro de Taxi Driver, por exemplo, o romance A Náusea de Sartre ou Memórias do Subsolo de Dostoiévski, ou o filme Pickpocket de Robert Bresson, além de se inspirar na própria vida e em pessoas de Nova York. O que ele criou é um personagem, não fez simplesmente uma transposição das páginas do diário para o roteiro. Dito isto, algumas coisas, principalmente as relativas ao atentado político, contém similaridades com o caso de Arthur Bremer, ou o fato dele não ter se dado bem com mulheres ou de ter uma atração por armas de fogo. No entanto, além do filme, 2 outras consequências dos atos de Arthur foram totalmente inesperadas. O atentado causou uma guinada no comportamento de George Wallace. George era o mais notório segregacionista da América. Ele havia mandado soldados atacarem manifestantes de marchas por direitos civis. Havia mandado fechar as escolas quando o governo federal decidiu acabar com a segregação racial. Depois dos tiros, no entanto, sofrendo de dor crônica e outras complicações, Wallace foi visitado no hospital por Shirley Chisholm, a primeira mulher afro-americana a concorrer à presidência. Segundo a filha de Wallace, Peggy, a partir deste momento houve uma transformação. Ele começou a defender os direitos dos afro-americanos de uma maneira que outros políticos não faziam. Aparentemente, ele havia repensado suas atitudes. Em 1982, ele disse: "Eu defendi, como a maioria de pessoas brancas, a separação nas escolas. Eu estava errado e isso nunca acontecerá novamente." Algumas pessoas acreditaram na mudança de Wallace, outras não, mas o fato é que seus esforços em melhorar a vida da comunidade negra fizeram com que ele fosse eleito em 1989. Ele prometeu mais igualdade e trabalho para os afro-americanos, e o resultado foi que ele teve 90% dos votos da comunidade afro-americana.
Durante seu último mandato, Wallace integrou 160 membros da comunidade afro-americana ao governo e trabalhou para dobrar o número de negros votantes. Quando morreu, em 1998, sua imagem havia mudado a ponto do parlamentar e ativista dos direitos civis John Lewis, que havia sido atacado em 1965 durante uma marcha pelos direitos civis pelos homens de Wallace, o perdoasse publicamente. Eu posso dizer que ele era um homem mudado. Ele se engajou numa campanha para procurar o perdão dos mesmos afro-americanos que ele oprimiu, escreveu Lewis para o New York Times. Ele assumiu seus erros e a responsabilidade pelos danos que causou. Já Arthur Bremer ficou preso até 2007, quando foi solto. Ele vive até hoje em Cumberland, Maryland, e não atende a repórteres ou curiosos. É monitorado eletronicamente e não pode se aproximar de oficiais eleitos e candidatos. Sua condicional vai acabar em 2025, então estará totalmente livre. Uma curiosidade, quando John Hinckley Jr. tentou assassinar o presidente Ronald Reagan em 1981, ele disse que fez isso para impressionar Jodie Foster, por causa do filme Taxi Driver. Mas isso é uma outra história.